Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do quarto episódio de It, Welcome to Derry, bem-vindo a Derry. Vamos falar sobre esse quarto episódio que foi muito interessante, trouxe muito dessa história nativa americana, os pesadelos dos nativos, cara, foi genial, está sendo genial o jeito que a série tá lidando muito além do que a gente imaginava que ia ser, apenas sobre a origem de Pennywise, sobre Pennywise em 62 em Derry. A série tá partindo por um caminho muito melhor do que isso e tá sendo muito interessante. Esse episódio foi muito bom e superou até as nossas expectativas com o CGI, né? Então, vamos pro vídeo. Bom, vamos começar falando do começo. O episódio começa nos mostrando as crianças indo na delegacia, obviamente para mostrarem as fotos que eles tiraram no último episódio. Quando eles chegam lá, o que acontece? Os fantasmas sumiram. Eu falei disso com vocês na análise do episódio 3. Pennywise é uma força espiritual maligna que a gente ainda não sabe exatamente o que é. A gente teve um pouco melhor disso nesse episódio sendo mostrado, mas a gente ainda não entende muito bem o que ele pode fazer de fato. E uma das coisas que eu tinha teorizado é que as fotos dos fantasmas iriam desaparecer. De alguma forma, Pennywise iria fazer com que aquilo sumisse. E é o que aconteceu. A gente não sabe como, mas as fotos sumiram daquela... os fantasmas, no caso, sumiram da foto. A única foto que pegou foi o Pennywise. Talvez de forma proposital, até porque ninguém iria acreditar naquele palhaço na foto. E talvez também porque foi pego muito de surpresa o Pennywise, sabe? Ele não esperava que o Will tiraria uma foto naquele exato momento igual no episódio passado. Obviamente ninguém acredita nas crianças, nem os policiais e nem se eles contarem pra algum pai, pra alguém, ninguém vai acreditar no que eles estão falando. Ou seja, eles vão serem taxados ainda mais de maluco e ali ele vai só voltar pro hospício igual o delegado lá da delegacia falou. Se ela mostrasse aquelas fotos pra qualquer outra pessoa, seria mais um indício de que ela precisaria voltar para o hospício. Vemos durante o episódio também a Rose se encontrando com a Charlotte, a mãe do Will. Elas conversam até porque a Charlotte está desconfiando já de algumas coisas e ela pergunta pra Rose se já teve algum caso parecido, alguma coisa estranha em Derry. A Rose obviamente não vai falar sobre a sua cultura nativa pra Charlotte, mas ela fala que sim, Derry sempre teve um histórico esquisito. E isso faz a Charlotte ter um incentivo a mais durante o episódio para procurar saber mais sobre Derry e sobre o próprio pai da Ronnie, para ela mesmo querer a liberdade dele. A gente sabe que quando eles, da cidade que ela veio, com o Will, com o seu marido, ela lutava por essas causas antirracistas. E é isso que ela também quer fazer em Derry com o pai da Ronnie. Por isso ela tem aquela conversa com a Rose. Nada específico sobre a coisa, até porque o Will ainda não tinha conversado com ela sobre isso. Vemos então o Will conversando com ela sobre as fotos, até porque a Charlotte encontrou no quarto do Will as fotos e tudo. Obviamente ela chamou seu filho pra conversar. Tem um monte de foto de criança ali num envelope no seu quarto, ela vai chamar pra conversar. E é o que acontece. O Will não vai falar tudo, mas ele tá com medo. E a gente percebe isso claramente. E é esse o ponto do episódio. Medo e o pesadelo. Tanto que depois ele vai com o seu pai pescar, num dia de folga ali do seu pai, pra eles terem um momento juntos, e eles vão naquele rio de Derry, aquele mesmo rio onde no primeiro filme de It, lá na década de 80, as crianças do filme se banhavam lá, brincavam naquele rio. É o mesmo rio. Se eu não me engano, também é o mesmo rio onde aquele molequinho mais pançudinho, mais gordinho no primeiro filme, ele vai atrás do balão do Pennywise. Se eu não me engano, é o mesmo rio. Então, esse rio de Derry tá possuído. E a gente vê que isso realmente acontece. Até porque o Will é atacado pela coisa. A coisa aparece como o maior pesadelo do Will, que é o seu pai morto depois de uma queda de avião. Ele conta isso pra gente durante o episódio sobre esse pesadelo e a gente vai chegar nessa questão de pesadelo já já. Porém, ele é atacado pela coisa no rio e o seu pai acredita, porque o seu pai vê as marcas de agarrão nele ali, arranhão, e a gente percebe, obviamente, que não ia ter um bicho daquele tamanho, um bicho daquela forma
forma que atacaria o Will e prenderia ele embaixo d'água e não finalizaria de fato aquilo ali. Ou seja, se fosse um bicho mesmo, o Will já estaria morto embaixo d'água. E não acontece isso. Então o pai do Will, o Major, ele acaba acreditando ali no Will e as coisas vão ficar um pouco mais claras. Mas o Pennywise quer isso, quer que ele acredite no Will, quer que ele fique louco, entre aspas, pra ele poder ter também as consequências que o Pennywise quer dar pra ele. Vemos então que o pai da Ronnie ele preso e tal, e aquela conversa sobre a sua injustiça. Como eu falei, vemos durante o episódio que a Charlotte vai lutar contra a injustiça ali do próprio pai da Ronnie que tá preso injustamente. Ela vai conversar com o delegado obviamente não vai deixar ela entrar porque ela não é uma advogada e ela também não é da família, e ela vai correr atrás disso, porque ela quer ajudar ele, quer saber da sua inocência, até porque nós sabemos que ele é inocente de fato. Vemos então aquela base abandonada na floresta, que o próprio Halloran vai lá com as outras rapaziadas ali da militar, né? E aquela base ela é interessante porque ela tá no meio da floresta, e é a floresta de Derry, e a gente sabe aonde tudo começou, na floresta de Derry. Ou seja, cara, a gente deve ter alguma coisa relacionada a essa base florestal ali, o Halloran tá ali, então alguma coisa pode acontecer ali, até porque a gente vê o Halloran tendo aquela visão da sua mãe dentro da floresta, a sua mãe morta, falando pra ele mantém a tampa fechada. O que seria isso? Pode ser a sua boca, até porque o Halloran pode falar demais para o próprio Major, alguma coisa desse tipo, e não é isso que deveria ser feito, ou até a tampa do bueiro, até porque a gente sabe que Pennywise mora nos esgotos de Derry, então fechar a tampa, manter a tampa fechada, talvez é uma frase para dizer, para deixar as tampas do bueiro fechada, porque dessa forma o Pennywise não conseguiria fugir. A gente também tem, como eu falei, os pesadelos das crianças vindo à tona. O Will liga os fatos e ele conta, né, sobre algumas presas do mundo real, alguns predadores que se alimentam do medo das suas presas. Isso realmente existe no mundo real, porque o nosso organismo joga os hormônios necessários, os hormônios do medo, por exemplo, quando a gente está com medo. E isso solta um tipo de... até um tipo de, não diria um feromônio, porque isso é de abelha, não tem nada a ver com o ser humano, mas eu tô querendo dizer nesse sentido. E o predador consegue sentir isso pelo seu olfato e acaba atacando e comendo a sua presa pelo medo dela. Essa é a teoria do Will sobre Pennywise, e ele não está errado. Ele tá completamente certo. Pennywise se alimenta do medo, e é disso que nós vemos. O Will foi atacado pelo Pennywise pelo seu maior pesadelo, que era o seu pai morto em um acidente de avião, já que ele é um aviador do exército. Assim como a própria Marge durante o episódio teve ali o pesadelo tinha medo ali daqueles caracóis, daquelas larvas nos olhos dos caracóis, e ela foi atacada pela coisa dessa mesma forma. Todo mundo é atacado pela coisa que tem mais medo, igual a própria Lily já foi atacada pelo seu pai morto dentro do pote de picles. Então é essa a questão. Pennywise ataca pelo medo, pelos pesadelos, e nós já sabemos disso. O Will já pegou essa teoria também. Bom, o que as crianças podem fazer? Não ter medo. Mas como que elas não vão ter medo? E é aí que a Lily dá aquele remédio da mãe dela pra todo mundo. Quando o Pennywise estiver perto, eles vão tomar aquele tipo de remédio que vão deixar eles sem medo. E é assim que se vence o Pennywise? Sim. Nós vimos inclusive isso no segundo filme de It. Lá em 2019, quando o segundo filme de It é lançado, nós vemos que as crianças, né, no caso eles já são adultos, eles vencem o Pennywise quando eles já não têm mais medo do Pennywise. E é assim que eles conseguem matar o Pennywise no final do segundo filme, porque eles não têm mais medo do Pennywise. E essa é a grande chave para vencer o Pennywise. Mas isso não é fácil. Não é fácil você não ter medo de alguma coisa que te dá medo. Não é só você falar, eu não quero mais ter medo. Por isso as crianças vão sofrer ainda muito com isso. Como eu falei, vemos a Marge também sofrendo com o seu pesadelo, dos caracóis. Ela começa a ver os seus olhos pulando ali do seu rosto, como se tivessem larvas, igual ela viu nas aulas dos caracóis. Ela então vai cortar os seus olhos naquela máquina da biblioteca, mas é óbvio que aquilo é uma ilusão do Pennywise. Ela não está com os olhos literalmente daquela forma. Pra ela tá. E é por isso que ela vai cortar. E ela acaba cortando o seu olho de verdade. Isso, como eu falei, porque não é real, é uma ilusão do Pennywise, mas pra ela aquilo é real. Então ela acaba cortando o seu olho de verdade e tudo vai por água abaixo no momento em que a Lily vai tentar ajudar ela, mas é vista como uma grande maluca, medonha e maldosa. Quando todas as crianças chegam na biblioteca e nós vemos que a Lily tava com, né, aquele aparelho, aquela ferramenta que a Marge estava usando para tirar os olhos de caracol dela,
na mão da Lily. Então todas as crianças agora e a escola vão dar a Lily como a causadora daquilo tudo ali, e nós sabemos que não foi. Aquilo ali pode ser revertido, até porque a Marge sabe que a Lily não fez nada, então a Marge pode simplesmente falar tudo que ela fez e a Lily vai ser inocentada, mas obviamente ela ainda vai ser taxada de maluca pela escola inteira. E isso prova que a Coisa sabe de tudo. A Coisa sabia que a Lily tentando ajudar já é taxada de maluca, e aquilo ali poderia acontecer e ela agora vai ser taxada não só de maluca, mas como maldosa com a sua amiga. Então a Coisa, o Pennywise, sempre pensa em cada passo futuro. É por isso que também nós vemos o próprio Balão e o Pennywise. Tanto naquele momento em que o Will tá tendo um pesadelo quando ele tá dormindo, e vemos o Pennywise aparecendo ali pelo vislumbre, vemos também o Pennywise aparecendo ali na árvore para o pai do Will, e o Balão aparecendo. Isso tudo mostra pra gente que Pennywise já assumiu a sua forma de palhaço. Tanto que a gente vê o Balão no rio naquela cena e aqui também na árvore. Isso prova mais uma vez que o Pennywise já assumiu a sua forma de palhaço definitivamente. E por que ele assumiu essa forma? Obviamente pelo medo. O que as crianças mais têm medo? O que a maioria das crianças mais tem medo? Palhaço. E é por isso que Pennywise se torna um palhaço. Ele vira esse visual de palhaço, porque ele consegue dar medo em mais crianças dessa forma do que qualquer outra forma, entendeu? Porque um palhaço bota muito mais medo em uma criança do que um alce, como ele foi mostrado ali pra gente durante o episódio, né? Vemos então essa provável fim de carreira do Major que pode estar chegando pra gente. Como assim? Como eu falei, Pennywise pensa em cada detalhe. Com o Major ficando bravo com o seu filho tendo esses pesadelos, ele vai até a sala do seu general, bate lá e fica completamente bravo. Isso pode ser até entendido pelo general, mas não por tanto tempo assim. Até porque o Major pode ser demitido, pode perder o seu cargo, pode perder a sua carreira por ser taxado de maluco. O cara tá ficando meio desorientado com essas ilusões do Pennywise com o seu filho. Então também pode servir como um fim de carreira pra ele. Por enquanto ainda não, mas a gente não sabe o que o Pennywise vai fazer daqui pra frente. Isso pode ocasionar no fim da carreira do Major. Vemos então o Hallorann ali usando seus poderes contra aquele nativo que não queria falar onde é a Floresta Assombrada, a floresta onde caiu pela primeira vez a Coisa e tudo começou. E então vemos a história da Coisa. Vemos que a Coisa caiu de fato, a grande chegada da Coisa dentro de Derry. Cara, o que a gente falou mal do CGI da série foi compensado nessa cena aqui. Que cena bonita, que cena linda. Igual também a história original do Pennywise, da Coisa, nos livros do Stephen King. Nós vemos então que a Coisa foi a primeira coisa a cair em Derry. Ela formou Derry. Quando ela cai do seu meteoro, a gente percebe que a Coisa é uma energia de fato. Uma energia maligna, aqueles 3 pontos de luz, que foi banida do seu espaço para a Terra. E quando ela cai na Terra, ela consegue assumir a forma das coisas que as pessoas sentem medo. Assim como os nativos sentiam medo, por exemplo, daquele alce na floresta, é a primeira forma que a Coisa se assume. Porém, aquela cadeia, aquela prisão de metal, aquela prisão de rocha extraterrestre que a Coisa estava presa, que a energia da Coisa estava presa, ela é quebrada. Mas isso é usado pelos nativos para prender, inclusive para vencer a Coisa. E isso eles conseguem fazer uma das vezes, mas não é tão fácil assim. Vemos também então que a Coisa evoluiu, que não é só pegar um pedaço daquela cela que a Coisa caiu do espaço que vai conseguir vencer a Coisa. A Coisa evoluiu pra caramba. E quando os colonos vão até os nativos para colonizar, eles não conseguem, porque eles passam pela floresta da Coisa, desse espírito maligno, que os nativos já sabem o que é, e não chegam perto da floresta dele, respeitam o ambiente dele. Os colonos não, por isso todos os colonos foram mortos. E aqui nós também vemos essa questão dos monstros do nativo. Por quê? Quem são o maior pesadelo dos nativos? Os colonos. E é por isso que quando aquela guerreira nativa vai até a floresta para tentar enfrentar a Coisa, para tentar vencer de vez esse espírito maligno, ela acaba lidando com o seu maior pesadelo. E que cena bonita! O maior pesadelo de um nativo é um colono, é um jesuíta. Galera, que profundidade genial no meio dessa história, sabe? A Coisa assumindo ali a forma daquele jesuíta que ia colonizar, que ia dar um tipo de religião aos nativos, igual a gente teve na vida real, igual nós tivemos na maioria da história de todos os países colonizados, entendeu?
entendeu? O maior pesadelo de uma guerreira nativa é um jesuíta. Aquele jesuíta, a coisa assumida como um jesuíta, ataca aquela guerreira e ela acaba morrendo. E essa é o grande começo para os pilares com as pedras da cadeia, da prisão da coisa que caiu aqui na Terra em Derry. Então eles pegam 13 pedaços desses pilares e colocam em volta de Derry inteira. Em volta de Derry não, né? Em volta ali da população nativa. Eles nunca mais foram atacados pela coisa. Porém, os pilares agora vão ser abertos e os nativos podem ser atacados de novo. Porque agora o general sabe aonde estão os pilares. O Halloran sabe, é na casa que nós vimos no filme de It, aquela casa abandonada. Os 13 pilares estão lá e provavelmente eles vão ser tirados. Até porque no filme de It de 2017, a coisa, Pennywise, vive naquela casa abandonada. Ou seja, os pilares que estavam lá, que eram pra proteger, foram retirados. A gente deve ver isso nos próximos episódios. O general, junto com os militares, retirando aqueles pilares da pedra extraterrestre e isso tirando totalmente a proteção de Derry. Derry já não está tão protegido assim, mas em alguns lugares até está, por causa dos pilares. Quando os pilares forem retirados, agora Derry vai ficar completamente aberta para qualquer espírito maligno que seja a coisa que seja o Pennywise. Comenta o que vocês acharam desse episódio, se vocês pegaram algum detalhe que eu não consegui pegar, deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.